E aí, seja muito bem-vindo a mais uma edição do MCast, um podcast que fala sobre empreendedorismo, tanto para quem empreende como para quem pretende empreender. E o nosso convidado de hoje é o Marcel Baloni Fonseca, de Umuarama, advogado. Obrigado, Marcel, por aceitar o nosso convite e bater um papo hoje conosco aqui no MCast. Eu que agradeço, Márcio, o convite para estar aqui hoje conversando com vocês a respeito de empreendedorismo, que é uma das áreas, né, que a gente, na minha vida, né, que eu busco sempre estar antenado por dentro, né? Faz parte da advocacia isso também, né? Vou fazer uma breve apresentação sua aqui. Se caso faltar alguma informação, você pode complementar depois, tá? Tudo bem. Advogado, formado em Direito pela Universidade Paranaense, com pós-graduação em Advocacia Civil pela Fundação Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul, FMP, atua predominantemente na advocacia trabalhista, liderando uma equipe de advogados e uma equipe comercial. Então, além de advogado, também é gestor comercial, é isso mesmo? É isso aí, Márcio. A gente busca sempre, né? Quando a gente transborda, a gente tem que dividir, né, com os colegas. Então foi aí que eu comecei a expandir a equipe, né? Convidar pessoas para trabalhar junto comigo. Pessoas que gostam de estar ali só na produção, né? Peticionando, trabalhando ali, fazendo audiência. E eu que sempre gostei muito da parte comercial, de conversar, de fechar contratos, né? Então a gente acabou expandindo a equipe nesse sentido. Então, mas essa experiência comercial vem de algum outro trabalho antes da advocacia ou isso é uma habilidade que você adquiriu ali nos bastidores e desenvolveu e depois que se tornou advogado, colocou isso em prática para formar um time do direito, vamos dizer assim? Uhum. Olha, na verdade não. Eu já pensei, nossa, será que eu seria um bom vendedor, né, de algum outro produto, né? Mas não. Eu sempre trabalhei na área jurídica, né? Comecei muito cedo no fórum, depois jurídico da Caixa, né? Alguns escritórios. Mas eu costumo pensar que essa minha habilidade, talvez de fechar contratos, de sentar com o cliente, não deixar ele sair ser uma solução, é justamente disso, né? Da vontade de ajudar as pessoas, né? De dar mesmo um resultado para ela ali. Ainda que às vezes, olha, o seu caso não tem solução, mas pelo menos a gente explica, né? Explica para ela o porquê daquilo, o porquê que sim, o porquê que não. Então Sim. acho que essa habilidade vem mais assim de conseguir fechar contrato, de querer ajudar as pessoas. E essa paixão pelo direito, isso é coisa de família ou você escolheu o direito porque alguém falou que você tinha que fazer direito, foi uma escolha própria? Que não sei se você lembra, mas, por exemplo, uma geração anterior à nossa, meus pais, por exemplo, ou meus irmãos, ninguém é formado, entendeu? Então cada um tem uma vontade ali. E de repente, alguns pais projetam essa sua vontade para os filhos. E às vezes Uhum, não é aquilo que o filho quer para ele, a profissão que ele uhum, quer seguir. No seu caso, foi uma escolha sua ou foi alguém que impôs, ó, você vai fazer direito e aham. acabou daí? Não, na verdade, para mim foi uma escolha minha. Minha família nem queria que eu fizesse direito, na verdade, né? Achou que era Aham. só brincadeira. Falei, ah, é só brincadeira isso aí, né? Isso aí não vai. Mas acabou que quando eu decidi, eu tava decidido mesmo. Falei, não, eu quero fazer direito e eu quero ser advogado. Nunca pensei, ah, vou fazer concurso, não. Quero ser advogado. E aqui estamos, né? E uma pergunta, mais uma curiosidade minha, por exemplo, a questão da OAB. Que a gente sabe que tem muitos que se formam, né? É bacharel, mas no final ali, às vezes eles nem tentam. Não Uhum. sei se é de medo do tal de não passar na OAB. É um bicho de sete cabeças mesmo? Ou é mais difícil você ficar 5 anos na faculdade e depois desistir ali na hora da prova? Você que É. passou pela OAB, lógico, não estava exercendo a profissão de advogado daí. Ó, a OB, na minha opinião, assim, você tem que ter um método de estudo, né? Não adianta você enfiar a cara nos livros e estudar de forma errada, né? Eu tenho um método para passar na OAB, consegui passar de primeira, né? Tem 3 exames, né, durante o ano ali, né? Eu me formei em 2016, mas peguei a OAB em 2017. Fiz a prova em 2016, né? No meio do quinto ano. E aí eu fiz essa prova do meio do ano. E aí eu não quis fazer a primeira, fiz só em casa ali a primeira, enfim. Já tinha acertado bastante, mas eu pensei, lá no dia é diferente. Aí estudei resolvendo questões Uhum. para a primeira fase. E tive uma boa quantidade de acertos, né? Na primeira fase. Na segunda fase, método também, porque daí você tem que fazer uma petição, né, à mão, na prova. E aí, para mim, foi muito tranquilo. Mas por que que eu sempre falo? Eu falo para colegas, às vezes, que às vezes tá empacado, não consegue passar. Eu penso que é o psicológico. É você encarar aquilo como uma prova comum, que você tem que ir tranquilo, você tem que estar preparado psicologicamente.
Se for muito ali preocupado, isso te atrapalha muito, né? Acho que em tudo na vida, né? A gente Sim, tem que sim. encarar como natural, né? Um desafio, né? Tem até um estudo que fala que 95% daquilo que a gente se preocupa não vai acontecer de fato, entendeu? Então, isso paralisa muita gente e você vive com medo ou às vezes com uma ansiedade, porque às vezes você projeta algo no futuro que nunca vai se concretizar. E às vezes a prova tem tudo a ver com isso também, né? Você cria-se um bicho-papão aqui antes e chega na hora e aquilo trava você e acaba se tornando de fato uma coisa que você não consegue dominar, né? Exatamente. Até fiquei bravo uma vez com um professor meu, que as perguntas que ele passava pra gente no quinto ano eram muito mais difíceis do que a pergunta da prova da OAB. Eu falei, nossa, ele podia ter aliviado um pouquinho, né? Então, já. Porque daí, como eu estudei daí pra segunda fase, né? Eram perguntas, assim, bem mais simples de se responder. Tava tudo no código, né? E a gente, pra segunda fase, a gente pode usar o código. Então, bastava você usar ali o código. Então, detalhe um pouco mais o segredo seu aí em relação à prova da OAB para quem está terminando, por exemplo, o último ano agora. O que ele tem que fazer para passar na OAB? No passo a passo ali. Sem pressão na cabeça e adotar um método. Tem que ter um método. O meu método que eu usei, que eu achei que foi muito bom assim, tranquilo, responder questões de provas anteriores da OAB. Então, peguei lá todas as provas da OAB e respondi e resolvi aquelas questões. Né? Na época eu tinha um aplicativo, não sei se eu posso falar o nome aqui do aplicativo, mas OAB de bolso, um aplicativo muito bom, não sei se Uhum. ainda existe esse aplicativo, mas ele te dá a oportunidade de responder essas questões e quando você errava, abria um vídeo com o professor ali com um vídeo de 5 minutos explicando ali, né, aquela pergunta. Então isso para mim, na época ali, eu acertei 52 questões De e quantas? de 80 e o mínimo ali para passar é 40, né? Então, assim, para o pessoal que geralmente faz a prova, eu fui muito bem. Uhum. Né? Eu penso assim, que foi muito bem, né? O pessoal às vezes passa com 42, 44, né? Então, eu sinto que eu fui muito bem, assim, na primeira fase, né? Agora, uma coisa que eu observo quando se trata de conhecimento de direitos, o brasileiro ele é muito desconhecedor, vamos dizer assim, dos direitos básicos dele, né? No seu escritório, ou você, como advogado, você faz algum movimento, alguma coisa em relação à instrução, para que as pessoas realmente sejam mais atentas aos seus direitos? Eu sempre fui assim, de avisar as pessoas, de explicar para as pessoas, né? Até lá no meu condomínio mesmo, os vizinhos, né? A gente moveu uma ação coletiva lá contra um banco, né? Por uma questão que estava havendo ali naquelas casas, né? Naqueles financiamentos ali. Então, difundir essa ideia para todo mundo. Falar, ó, gente, tá com uma coisa errada aqui. Isso no off, né? Mas no geral, o brasileiro ele não tem mesmo conhecimento dos seus direitos. Ele não vai, não pesquisa. Não sei se é por conta dessa correria, né? As pessoas não param para pesquisar. Olha, até mesmo na própria política, né? Vou pesquisar esse candidato, aquele. Vou pesquisar esse direito, essa situação que está ocorrendo comigo, como que eu tenho que proceder, né? Então, realmente, o brasileiro ele é desligado nessas questões. Isso no off, né? E hoje, com o digital, né? Eu sempre tive um bloqueio para as câmeras e tudo, mas Uhum. há um ano atrás eu falei, eu vou me lançar, né? Eu tenho que perder essa timidez, esse bloqueio. E no digital não é diferente, né? Você consegue atingir mais pessoas, né? Sim, sim. E isso também se estende para os empresários, né? Por exemplo, eu pego eu como experiência, quando eu abri o meu primeiro negócio há 10 anos atrás, eu nem orientação de um advogado eu fui procurar. Eu abri, enquanto eu não levei o primeiro processo, eu não tinha orientação zero. E é às vezes arriscado fazer isso, né? Porque dependendo do processo que você leva, seja ele trabalhista ou de um contrato que você assinou sem passar pelo crivo de um advogado, você pode inviabilizar o futuro do seu negócio, né? Então, hoje eu acho que é importantíssimo, mesmo você que vai começar agora, pequenininho ali, ter Uhum. uma orientação básica para você começar. Senão você corre o risco de já na Sim. largada, sofrer um revés, né? É advocacia preventiva, né, que a gente chama. Então, não só no tributário, que não é muito a minha área, né, mas no trabalhista, isso aí ajuda demais, né. Então, olha, tem uma situação aqui, eu faço ou não faço isso? Então, às vezes consulta lá o advogado, às vezes um amigo advogado, ele nem vai te cobrar nada por isso, mas às vezes faz parte perguntar. Tem muitos amigos que me ligam depois que já aconteceu, né.
Aí eu falei, poxa, você poderia ter me ligado, perguntado no WhatsApp ali, né? Mas isso faz parte, né? Acredito que você também, Márcio, você deve ter crescido bastante, assim como o Ricardo Eletro fala isso, né? Sim, Primeiro sim. cresça, né? Depois você vai se organizando. Acho que faz parte, né? Eu, Mas tem que eu, tomar eu, cuidado. eu acredito muito nesse modelo dele pela seguinte questão. No Brasil, é muito difícil você empreender. Se você pegar um papel, colocar aqui no papel tudo que você vai fazer e tudo que tem contra aquilo ali que você vai fazer e colocar na balança, se você tiver lá X valor para investir e tiver lá na poupança, talvez você deixe lá na poupança daí, porque o risco é muito grande. Então, Uhum. às vezes é melhor você se jogar e depois ver se o paraquedas vai abrir ou não, É. do que ficar olhando a montanha ladeira abaixo daí, que às vezes você vai realmente vai dar aquele frio na barriga e vai dizer, eu não vou pular. E é mais ou menos isso daí. Por isso que eu sou da ideia de primeiro faz Uhum. e lógico, você tem que ser um pouco novo para fazer isso, né? Depois, na certa idade, você tem que Pé no ser um chão. pouco mais limitado, porque você não tem tempo de vida para se recuperar. Mas se você que é novo aí, vou até dar um recado, ó, tá na faixa dos 20, 30 anos aí, manda ver. Pode arriscar com força daí, porque você tem tempo ainda para se recuperar. E foi o que eu fiz. Muitos, no primeiro revés, na primeira queda, não se levanta mais, porque às vezes o joelho ralado tem medo de ver aquela gota de sangue saindo. É. Mas aí é que você tem que levantar ainda com mais força e com mais vontade e continuar batalhando, porque empreender é exatamente isso. É um altos e baixos daí. Logicamente você tem que mais vencer do que perder, senão no final das contas você é um derrotado. E empreender é isso, né? Mas o derrotado, eu acho que ele só é derrotado quando ele desiste, né? Sim, sim. Então quando você. Tem até um ditado que fala que não existe derrotado, existe desistentes, né? Desistentes, né? Não tem como desistir, né? A gente vai fazer o quê, né? Estamos aí, temos que trabalhar, temos que Tá, lutar. e vocês da área do direito, a gente sabe que existem restrições em relação à divulgação do serviço do Uhum. trabalho de vocês, né? Como que é você crescer um escritório jurídico diante dessas questões daí? Então, Márcio, realmente hoje tá melhor isso, né? Tá menos nebuloso, tá mais claro como que se deve fazer, né? Há um tempo atrás não se tinha, né, o norte. Você pode fazer assim. Não, não tinha, né? E pelo contrário, é até um pouco, tinha um bloqueio, né? Mas hoje, você pode fazer um conteúdo informativo, né? E a chamada para ação, já entrando um pouco ali na questão do tráfego pago, né? Alguma coisa assim, tem que fazer um pouco mais sutil, né? Ou, sem o imperativo, né? Que a gente fala, né? É, olha, não tendo advogado, somos especialistas, podemos te ajudar, alguma coisa nesse sentido. Agora, quando você coloca, clique no botão do WhatsApp aqui embaixo, né? Alguma coisa nesse sentido, aí configura o imperativo, aí A ou B pode sim abrir um procedimento, né? Claro que é tudo subjetivo. Então, talvez hoje aqui no podcast pode ser que alguém, é uma propaganda lá, eu vou entrar com uma e aí eu vou responder, né? A OAB vai avaliar e tudo, mas Sim. é muito no subjetivo. Então o advogado ele tem que se portar e pensar o seguinte: eu não posso mercantilizar a profissão. Resumindo, você não pode vender o produto, É, mas falar os benefícios do seu exato. serviço daí. Conscientizar, né, o público, né, a respeito daquilo Uhum. ali. Você pode sim, em escala, eu acredito, né? Eu acredito que até em escala você pode. O que não se pode fazer é mercantilizar mesmo. Você tratar aquilo ali, aquele produto jurídico, né, aquele serviço como se fosse, inclusive, uma promoção aqui, isso não existe, né? Só essa semana desconto aqui nos honorários, não pode, né? Isso é totalmente um absurdo, né? Sim. E hoje você tem um escritório, trabalha sozinho, ou é um grupo de advogados? Como é que funciona o seu trabalho hoje? Ó, no meu ecossistema lá, Márcio, a gente tem 11, né? Nós somos em 11. É um escritório pequeno, né, na verdade. Mas eu tenho o meu financeiro, né? Uma moça que faz o meu financeiro, que é minha esposa, por acaso. Temos os estagiários, né? Que me ajudam ali na questão da controladoria jurídica. Agendando prazos, né? Analisando ali os processos, marcando compromissos, audiências, né? E, e tem os advogados, né? Os advogados que alguns trabalham lá interno conosco, outros trabalham em home office. E aí a gente destina isso, né? Por meio da tecnologia, né? Essas ações, inclusive para esses advogados atenderem dentro do nosso ecossistema, né? Uhum. Então hoje a gente tem robôs que fazem um atendimento ali inicial, né? Que a gente chama do STR, né?
Então, qualificando o lead está qualificado, já abre para o advogado fechar o contrato, né? Daí ele pode, só ele pode fechar o contrato, né? Sim. Então, hoje nós estamos em 11, né? Na equipe ali. Tá, então vocês têm já uma tecnologia embarcada no escritório de vocês para auxiliar nessa questão de captação de leads, daí já é um diferencial, né? Já é um diferencial que, assim, a gente começou a implantar isso há um ano apenas, né? Um ano e meio mais ou menos. Porque antes era um caos. A gente já trabalhava, né? Com esse regime, né? Com bastante advogados, assim, né? Parceiros, tudo, mas era um caos porque eu centralizava tudo e eu tinha que, olha, esse cliente. Então hoje a gente consegue destinar direto para o advogado, né? Porque principalmente o profissional liberal, ele tem que ser um bom vendedor, né? Porque o que mais eu vejo por aí são advogados trabalhando em outras funções porque ele não consegue vender o serviço dele. É, Se você de fato não tiver essa habilidade de vendedor para captar os clientes, você de fato não consegue sobreviver da sua profissão, né? Então o advogado ele é, tem que ter essa veia vendedora também para poder conseguir cliente suficiente para manter o escritório e... com certeza. Mas sabe o que é um ponto-chave nessa questão da venda? É que quando você conhece o direito de determinada classe, você fala daquilo ali de forma natural. Então, às vezes, eu costumo falar assim, quando eu estava começando, eu ia pagar uma conta e ia na lotérica, de camisa, gravata. Uhum. Então, às vezes, eu estava lá na lotérica, eu via alguém se queixando de alguma coisa e abria pra gente conversar, eu sabia falar daquele assunto e já dava aquela solução para a pessoa ali. Agora, quando o advogado ele não se interessa, ele pegou a B e tudo, mas ele não se interessa, ele não gosta de atuar. Ele nem vai saber que aquela classe de pessoas ou aquele grupo tem determinado direito. Então, quando ele sabe que tem determinado direito, é rentável, é bom para o cliente, vai trazer frutos, eu penso assim, eu Sim. automaticamente viro um vendedor daquilo. Explico facilmente, né, aquele direito ali, como funciona, quanto que cobra, os honorários, como que é, né? E as chances de ganhar ou perder, né? Que é muito importante também. O advogado, é importante falar, Márcio, que não sei se algum advogado já te falou isso. Ah, Márcio, isso aqui é causa ganha. já ouvi, sim. Então isso não existe, isso não pode existir, né? Porque lá no código de ética nosso veda esse tipo de afirmação, né? Então isso faz parte da venda também, né? A gente não pode só, vou empurrar aqui um produto jurídico pro Márcio porque eu sei que ele vai me pagar e É porque o direito não é uma ciência exata, é humana, né? é humana. Então depende, às vezes, da cabeça do juiz, né? E a gente tá ali, exatamente, a gente está preso, né, a vários entendimentos. Pode cair no juiz que é favorável, juiz que é desfavorável, né? Tá, Faz parte. e pegando esse gancho aí, que depende da cabeça do juiz. Eu já vi matéria, se não me engano, falando sobre o direito nos Estados Unidos, que já existe inteligência artificial que eliminou praticamente tanto o advogado quanto o juiz em relação à decisão de uma sentença. Simplesmente pega aqui o ocorrido, a causa, pega aqui o direito em relação àquilo, coloca-se numa inteligência, ela diz quem tem direito ali. Como é que você vê o futuro do direito diante de tantas inteligências artificiais que está vindo aí? Realmente é desafiador, né? E ao mesmo tempo a gente fica até, né, com receio, mas eu penso que tá muito longe disso acontecer. Tá muito longe mesmo. Talvez até nem seja possível, né? A gente até imagina que possa ser de alguma forma, mas eu acho que não é. É, porque se a gente analisar, a medicina já está bem avançada, né? Mas não precisa de um fator humano ali, de repente? Mas tem cirurgia já que parece que os robôs são muito mais eficientes Uhum. do que o Que o ser próprio humano ser humano. em uma Eu cirurgia. penso Até. assim também, e eu concordo em alguns pontos. Mas eu penso assim, quem criou aquele robô, né? Quem criou aquele robô? Quem que programa, por exemplo, o ChatGPT para fazer uma petição, né? Hoje nós também utilizamos muito o Uhum. ChatGPT. Inclusive, eu fiz uma reunião com o pessoal lá essa semana passada, né? E expliquei para eles, gente, a gente está usando aqui, vocês também, né? Vamos usar, né? Todo mundo aqui, porque não substitui a gente, né? Mas ajuda muito, ganha muito tempo. E ele, de certa forma, quando ele está muito bem programado, né? O ChatGPT, ele não erra. Ele não erra assim no sentido, se errou é porque você alimentou ele errado. Mas ele vai escrever com uma pontuação melhor, uma concordância verbal às vezes melhor. Então, claro, você vai depois vai revisar, você perdeu um tempinho ali revisando. Mas é muito bom. Sim.
E é uma coisa que está vindo que eu acho que assim, todo profissional, não só do direito, mas de várias áreas, tem que se habituar, né? Sim, sim. Tem que se interar com a tecnologia, porque na verdade, ela vem para substituir funções, não talvez o profissional em si, que ele pode sair da função executor ali, mas ficar nos bastidores, que nem você falou, né? Que vai Exatamente. manusear a inteligência ali para Uhum. gerar o resultado final lá. É. Porque hoje eu penso assim, ó, é como se fosse um funcionário nosso. Então, se eu chego numa estagiária, num estagiário, num advogado parceiro, falo, olha, vamos fazer uma petição inicial com base nesse artigo, né, nessa lei, nessa jurisprudência, né, é, com esses fatos aqui que foi gerado através da entrevista, vamos. Então, eu faço isso com o ChatGPT. E ele vai me gerar utilizando aqueles parâmetros que eu forneci a ele. Então, isso ele vai gerar em segundos. O próprio STF também, acho que essa semana saiu uma reportagem do Tribunal de Minas Gerais. Publicou o primeiro acórdão com a ementa autoexplicativa, né? Para as Uhum. pessoas ali com linguagem favorável. Então, o próprio judiciário já está utilizando, né? E é muito bom. E o escritório de vocês, quando se trata do trabalhista, vocês atuam só para empresas ou também pegam causa de pessoas contra empresas? Hoje, o nosso foco maior é contra empresas. Já atuamos a favor de empresas no passado recente, mas hoje o foco é maior para o reclamante, né? Para o Uhum. trabalhador. Mas são teses pontuais. Então, por exemplo, hoje nós atuamos com as gestantes, né? Foram demitidas ali, a gente presta esse auxílio para elas, né? Desde a parte previdenciária até com auxílio maternidade. Às vezes tem gestante que nem precisa de um advogado, mas a gente orienta, ó, faça as contribuições aqui para você ter direito quando você for E, receber, né? e esse caso aí é um caso bem complexo, né? Por exemplo, fazer umas perguntas aqui, que às vezes é uma dúvida que quem está começando a empreender ou quem já está no negócio às vezes tem. Por exemplo, eu demiti alguém no aviso, ou demiti alguém com aviso. E no aviso prévio, essa pessoa engravida. Mesmo assim, ela tem direito à instabilidade, eu tenho que trazer ela de volta para a empresa, ou por estar no aviso ali, já está decidido, já está definido. Como é que funciona isso aí? Então, não Ou o porque direito se estende até o último dia do contrato até ali. o último dia, tá dentro do contrato de trabalho o aviso, né? Então ela tem direito. Ela só não vai ter direito se ela pediu demissão. Isso é o nosso entendimento, tá? Tem entendimentos dos tribunais dessa forma, mas tem juiz que entende diferente, tá? Não é uma regra, até porque senão nem precisaria de advogado, né? Mas se ela pediu demissão, e nesse ato da demissão, e agora vai uma dica para os empresários. Se a sua empregada pediu demissão, mesmo que você não saiba que ela está grávida ou não, peça para homologar lá no sindicato. Porque no momento que homologa a demissão dela no sindicato, aí ela é como se ela estivesse renunciando ao direito. Uhum. Tem juiz que entende que não precisa. Ela pediu demissão, ela já renunciou. E eu discordo totalmente, porque como que a trabalhadora ela vai renunciar a um direito que às vezes ela sequer sabia que tinha, né? Ela nem sabia que estava grávida. Tá, e uma outra questão, por exemplo, ok, tá lá grávida, eu tenho que trazer de volta. Eu posso deixar essa pessoa em home office simplesmente para ela cumprir esse prazo, já que talvez, por exemplo, por ela ter saído ou ter saído por alguma questão interna da empresa lá, não tem um clima legal para ela Uhum. retornar, ou geraria uma outra questão jurídica que seria um danos moral, por exemplo, por eu não permitir que ela venha para a empresa. Como é que funcionaria esse caso do, É, do trabalho de casa, vamos dizer pela assim? questão existencial, né? O dano existencial, por ela, tá deixando ela ali sem utilidade. Depende. Se essa gestante ela trabalha numa situação na sua empresa insalubre, aí de fato você tem que afastar Justificaria, ela, né? né? Você tem que afastar ela mesmo, né? É justificável. Agora não, só porque a empresa ninguém gosta dela aqui, ela criou muito problema, aí é realmente um problema para os dois lados, né? Tanto para a empresa quanto para ela, porque também ela também não quer ficar ali, né? Mas ela tem que trabalhar, né? Tem que estar ali trabalhando, a menos que ela traga atestados médicos, né? Para que se afaste, tudo, né? E um outro risco também do meio empresarial em relação ao direito são contratos. Qual a orientação que você dá para o empresário ainda que assina contrato, que faz contrato, sem passar pelo crivo ali de um advogado, de alguém especialista que consiga dar uma orientação? Qual que é o tamanho desse risco? Não, é enorme. Hoje já não é tão. Nosso foco é fazer contratos, né? Pelo menos o meu foco, né? Mas Uhum. nós temos advogados no escritório que ainda fazem algum contrato ou outro lá para clientes. Mas eu já trabalhei com contratos bem lá no início da carreira. É muito bom, mas é muito mal remunerado.
dependendo do cliente. O cliente ele não quer pagar, Sim. porque ele não vê, justamente isso que você perguntou, ele não vê a utilidade nisso, mas é de grande utilidade. Porque às vezes uma cláusula ali te livra de uma multa contratual ou de você poder desfazer um negócio em determinada situação que ocorreu e por falta do contrato você não pode desfazer. Então, N situações que você pode se livrar de outros problemas que só o advogado especialista nessa área de contratos, né, ele vai conseguir prever. E não só na área de contratos no geral, né, mas contratos, por exemplo, de compra e venda de imóveis, de propriedades rurais, né, contratos bancários. Então, cada área tem o seu especialista. E esse especialista, ele vai, olha, aqui tem que tomar cuidado com tal tipo de situação. Na área trabalhista, na área bancária, nesse tipo de situação. Na área rural, esse tipo. Porque depois você evita o processo. Sim, sim. O contrato, ele evita o processo. Sim, e a questão de contrato é, como você falou, é muito específico, né? Um contrato para tal coisa é formulado É. de um jeito, para outra coisa o entendimento é outro, para outra é outro. Por exemplo, eu trabalho muito com representantes comerciais, que não são CLT, são representantes que são PJs que trabalham para mim. Uhum. E é sempre, vai para um advogado, a visão dele em relação àquele contrato é uma, eu mando para outro advogado, a visão é outra, e eu fico sempre naquela dúvida. Será que o meu contrato está adequado 100% ou existe brecha ali? Essa dúvida minha é o tempo todo, porque eu não consigo ter uma visão clara de fato se o meu contrato está desenhado de uma forma que me protege ou se tem alguma brecha É. ali, ainda mais quando se trata dessa questão de vínculo ou não trabalhista, né? Que é uma coisa assim bem Uhum. complicada, né? Olha, o vínculo trabalhista, você não consegue fugir do vínculo de uma ação trabalhista com um contrato. Mas dos requisitos, né, do vínculo. Uhum. Pessoalidade, habitualidade, onerosidade, né? Se configura algum desses requisitos do vínculo trabalhista, não é um contrato que vai dizer o contrário. Então, se aquele funcionário ele está habituado a chegar na sua empresa todo dia às 8 da manhã e sair e bater, né? Bater o ponto. Ele já tem ali a habitualidade. A subordinação também. Tá, mas se ele Então, vem e não bate o ponto. não, então assim, já não tem o requisito da habitualidade. Ou, Uhum. eu trabalho para o Márcio a hora que eu quiser. E outra, se eu faltar, o Márcio vai me substituir. Tranquilo. Não tem a pessoalidade, né? Olha, eu posso simplesmente tomar uma cervejinha aqui no meio do horário de expediente, porque hoje eu não vou trabalhar e o Márcio não pode brigar comigo. Então já não tem a subordinação. Porque Tá, hoje eu não vou trabalhar, eu vou tomar uma cervejinha. tá, mas se eu tenho um Né? contrato que diz assim, ó, você trabalha de tal horário a tal horário para entregar tal carga dentro desse contrato, mesmo assim eu não posso exigir que ela cumpra esse contrato daí? Aí depende muito dos outros requisitos, porque lembrando que tem que ter todos os requisitos juntos, né? Aham. Não é só a subordinação de horário, mas é todo. Ah, se eu não fizer isso, o que que eu vou sofrer? Uma advertência? Ou vou sofrer ali uma possível quebra de contrato, com uma multa contratual que o Márcio vai me cobrar? Então, é todo um contexto, né, que a justiça analisa. Então, só um papel lá não vai dizer para o juiz trabalhista, olha, não, o Márcio não tem vínculo, mas é todo um contexto. E é bem difícil também desconfigurar, né, um contrato desse com todo esse contexto favorável para a empresa nesse sentido. A empresa já tomou Uhum. esse cuidado, né? Sim, sim. O STF, inclusive, está discutindo essa questão atualmente, né? Até o Alexandre de Moraes, inclusive, recentemente lançou um questionamento, né? Falando que, olha, a gente deveria então, já que esse empregado que trabalhou aqui no regime PJ, agora ele entra querendo o vínculo, por que que a gente então não cobra dele, né? Todos os encargos como se ele fosse pessoa física. Daí tem o IR, imposto de Sim, renda, sim. porque sendo PJ ele paga menos impostos, né? Então tem esse questionamento que Carga pesa para os dois lados daí. né? Tem dos dois lados, né? Uhum. Então tem muito essa questão. O judiciário ele sempre vai estar ali. Por isso que até na questão da inteligência artificial, não tem como a inteligência artificial chegar e falar assim, é A ou B. Porque tem muitas questões envolvidas e tem que ser sopesado, né? Colocado na balança. É que o direito, por mais que ele esteja escrito, ele é muito aberto ainda, né? Para interpretações, né? Exatamente. Dependendo de cada caso daí. E não é assim, porque o legislador não quis e acabou ficando. Não, é justamente para isso. Para permitir que o julgador, né, o juiz, a figura humana, faça aquele julgamento ali, né, de Uhum. acordo com as testemunhas, muitas vezes com as provas. Porque se fosse muito fechado a lei, né, talvez não
abarcaria todas as questões, todas as situações, né? Sim, Que o sim. judiciário recebe todos os dias. Sim. E quanto à questão, eu tenho uma dúvida também em relação ao MEI. Ele serve para qualquer categoria de profissional ou tem profissões que não se adequam ao MEI, mesmo com faturamento dentro É, daquela margem? não, tem a limitação. O advogado, por exemplo, não pode ser MEI, né? Porque não é permitido. Então, tem outras áreas, outras atividades que também não podem ser MEIs, né? Que eu acredito que tem muitas pessoas trabalhando de forma errada em relação ao MEI, né? Por exemplo, ele abre como se fosse exercer tal função, mas exerce uma outra função e emite uma nota aqui e faz. Isso Exato. pode dar problema para quem está recebendo essa prestação de serviço, né, lá na frente. Com certeza. Pode dar problema sim. Ah, porque você não tá naquela atividade, né? Você tá, de certa forma, você tá até às vezes cometendo crimes, né? Não só sonegando, não só para pagar menos impostos, mas às vezes você está cometendo um crime até mais grave, né? Então, aí que entra a figura do advogado tributarista, né? Sim, Ou sim. do contador bem experiente nessa questão, né? No advogado empresarial, para orientar certinho nesse sentido. É que uma outra questão importante também que você tocou aí agora, que é a questão tributária, né? Nós comentamos em relação a quem está empreendendo ainda é pequeno ou quem quer empreender, em relação a questões jurídicas, em relação a contratos, a trabalhista, mas essa questão tributarista também é importante ele ficar ligado, né? Porque isso também, dependendo da maneira que ele iniciar o negócio lá, se ele não tiver um entendimento disso, ele vai ter problemas ali, né? E o fisco, ele cobra mesmo, né? As multas são pesadíssimas, né? Bloqueia, enfim. Torna inoperante a empresa, né? Tá, então, pra gente finalizar aqui, o escritório de vocês, ele trabalha além do trabalhista. Quais outras áreas do direito vocês prestam serviço lá dentro pro cliente de vocês? Ó, hoje nós atuamos na trabalhista, na parte trabalhista, em acidentes de trabalho e as gestantes, né? Foram demitidas Uhum. grávidas ali ou que pediram demissão. Na parte dos servidores públicos, né? Policiais militares, bombeiros militares, militares e professores. A gente atua hoje. Atualmente nós estamos com centenas de professores, né? Advogando para centenas de professores em determinados tipos de ações aqui no Paraná. Paraná inteiro, inclusive. E temos também a parte criminal, que daí fica mais com o meu sócio, que é Uhum. tribunal do júri, crimes de maior potencial, tráfico de drogas, entorpecentes, né? Ele que atua bastante nessas áreas. Aquela região ali tem bastante Tem bastante. demanda nessa área aí, né? faz É o corredor, né? proximidade ali com o É o Paraguai, né? corredor Então, do Paraguai, então tem muito mesmo. sim, sim. Então, pessoal, eu conversei aqui com o Marcel Baloni, um dos melhores advogados da cidade de Umuarama. Foi um bate-papo aqui sobre direito, sobre negócios. Agradeço o convite, o bate-papo que a gente teve aqui. Obrigado por ter aceito. E vamos que vamos, né? Eu que agradeço, Márcio. Obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com você, conhecendo a sua equipe toda aqui, a sua empresa, né, o seu grupo. Muito bacana mesmo. Muito gratificante estar aqui hoje. Para você que acompanhou ou vai acompanhar mais essa edição do MCast, muito obrigado e até a próxima. Tchau!